20, 1 menos ângulo central da transição em radianos. Então, aqui é radianos que a gente entra com ângulo central. Então, 0,0226 ao quadrado, dividido por 10, mais 0,0226 elevado na quarta potência por 216. Ok? Então, vamos lá. 56,20 vezes 1 menos, abre parênteses, 0,0226 ao quadrado, dividido por 10, mais 0,0226 elevado na quarta, dividido por 216, isso é igual a 56,19. Esse 56,19, ele vai ser igual a 56,2. Então, x, já arredondando, é 56,2 metros, tá? Então, nosso x, ele está exatamente na mesma distância, né, na mesma relação, proporção do que o nosso LC. Então, no final do LC está a nossa coordenada x. Ponto. A y será 56,2 vezes 0,0226 dividido por 3, 1 menos 0,0226 ao quadrado por 14, mais mesmo valor, 0,0226 na quarta potência por 440. Y. Agora é um pouquinho mais trabalhada essa equação. Aqui, vezes 0,0226 dividido por... Volta, vamos colocar mais um parênteses aqui que faltou. Dividido, aqui entra mais um parênteses, 3 parênteses. Agora é só eu trocar os parâmetros aqui. 0,00, 10, aqui vem para 14. E aqui vem 440. Então, 0,42. Metros, tá? Então, definimos as coordenadas das nossas estacas SC e também do nosso CS. Coordenadas do PC'. Então, vai ser o P em relação à ordenada Y, né? Vai ser a nossa ordenada. Ela é dada por o 0,42 menos 1.245,35 vezes 1 cosseno de 1,295 graus, que é o nosso ângulo central da transição. 56,2 menos 1.245,35 seno do mesmo valor. Ok? E P. Zero ponto 42 menos 1.245,35 vezes 1 menos cosseno de 1,295 é igual a 0,102. 0,102 metros. E aqui será 56,2 menos 1.245,35 seno de 1,295. Nosso Q, 28,05 mesmo, metros, tá? Então, definimos as coordenadas em Y e em X da nossa estaca PC', tá? Então, com isso, a gente já pode calcular a tangente externa.
Aqui. A tangente externa. Então, a tangente externa da transição será o nosso Q de 28,05, mais, muito importante esse colchetes aqui, para ninguém confundir, sair somando toda essa parcela aqui e depois fazer tan. É isso aqui pela tangente do ângulo central, e não toda essa soma para fazer aqui. Então, por isso que eu já utilizo o colchete, para não termos nenhuma confusão em relação a isso, tá? 0,35 mais 0,102, é isso, né? Correto. Tangente de 43,93 dividido por 2. R$ 28,05 mais... Vamos ver quantos parênteses você tem que abrir. Aqui, 1, 2, correto. 1.245,35 mais 0,102, fechei o primeiro. Tangente de 43,93 dividido por 2, fechou o segundo. Então, nós temos que é 530,4 a nossa tangente externa. 530,4 metros. Lembram que quando a gente calculou a tangente lá no começo, deu 502, alguma coisa. Então, ó, aconteceu aquela adequação que eu falei pra vocês. A gente trouxe a curva mais para baixo em relação à poligonal, para fazer essa adequação na transição. Então, a nossa tangente externa 1 é 530 e a tangente externa 2 é o valor que a gente calculou lá inicialmente, porque se refere a uma curva com circular simples, né? Desenvolvimento da parte circular é o dθ. Nós vamos utilizar o θ, né, que é o 41,34. O π da equação, o nosso raio 1.245,35, dividido por 180 graus. Opa, botei o negocinho no lugar errado, é aqui. Então, 41,34 vezes π vezes 1.245,35, dividido por 180. O desenvolvimento só da parte circular é 898,54 metros. O desenvolvimento total vai ser o nosso dθ mais 2 vezes o LC, assim como eu já havia comentado para vocês anteriormente. Então, 898,54 mais 2 vezes 56,20. De total, 898,54 mais 2 vezes 56,20. Então, 1.010,94 metros. Desenvolvimento total. Comentários adicionais com relação ao a nossa curva com transição. Antes disso, vocês percebem que a gente chegou exatamente naquilo que a gente buscava lá na curva circular 1, circular, tá? Que era a tangente e o desenvolvimento para calcular o estaqueamento. Então, daqui a gente já vai para estaqueamento, ok? Só que eu vou fazer alguns comentários adicionais antes de chegar nesse estaqueamento para a gente fechar o nosso raciocínio com relação à nossa curva, tá? Então, como que a gente define o raio de curvatura da transição? Como vocês perceberam, ela é uma elipse, é uma parte elíptica, que é dado o nome de clotoide, tá? E ela vai variando o raio ao longo de seu comprimento. Qual comprimento? Comprimento de transição, tá? Então, para nós definirmos o raio de curvatura, a gente deve utilizar a equação geral da clotoide, tá? Que é o Lzinho, a distância a qual a gente quer conhecer o raio, o ρ, que é o raio de curvatura, LC é o comprimento de transição, e o raio grandão aqui é o raio que a gente encontrou para o final da transição, tá? Pro nosso LC, ou seja, os 1.245,35. Então, a gente vai... Eu descrevi a equação aqui em termos de porcentagem. Então, 0,1 do LC até chegar a 1, 100% do LC, lá no final da nossa curva. Então, a gente vai verificar qual é essa variação ao longo de todo o desenvolvimento do trecho com transição. Então, 0,1 vezes 56,2 é 5,62 metros. Então, 56,20 vezes 1.245,35
dividido por 5,62 vai ser igual a quanto? Então, 56,2 vezes 1.245,35 dividido por... Vou colocar a proporção aqui para eu ir alterando direto na calculadora e colocando só o resultado para vocês, para a gente simplificar a etapa da aula. 0,10 vezes 56,2, tá? Então, percebam que o raio deu um raio bem grande. Então, lá no começo da curva, a gente pode trabalhar com ele zero também, né? Então, nesse caso, a 10% da nosso comprimento, a gente vai ter um raio de 12.453,5 metros. Se fosse o ponto de partida, o 00, então, nós teríamos um raio, perdão, porque ele não divide por zero, né, de bobeira, só da parte superior, 56,2 vezes aquele raio encontrado, tá? Então, depois, para 20% do LC, a gente vai ter um raio já de 6.226,75